Olá, para você que está em casa, o Vida Saudável está começando agora e hoje a gente vai falar sobre a importância do silêncio. Segundo o ecologista acústico Gordon Hampton, o silêncio é o recurso natural que está mais rapidamente desaparecendo. A poluição sonora, ela já é considerada um problema de saúde pública. Por isso, a gente precisa aprender a cultivar o silêncio e a quietude. Para isso, nós convidamos um time de especialistas que vão explicar para você sobre os benefícios que o silêncio ele pode produzir no nosso corpo. Como, por exemplo, diminuição da pressão arterial, melhoria do nosso humor e também a diminuição dos níveis de estresse. Bom, você vai ficar por dentro de tudo isso no nosso programa de hoje, portanto, não sai daí que depois do intervalo a gente tá de volta. Nesse primeiro bloco, a nossa entrevista é com a otorrino Lidiane Ferreira. A quietude natural da Terra está desaparecendo. E a poluição sonora já é considerada um problema de saúde pública, aumentando cada dia mais os índices de perda auditiva no mundo inteiro. Nosso tema é silêncio, mas é claro que o barulho faz parte aí desse ambiente. Para falar sobre esse assunto, Lidiane Ferreira mais uma vez aqui conosco, ela que é otorrino, e vai falar primeiro para a gente sobre esses impactos diretos na nossa saúde física, né? Desse barulho, né, que incomoda tanto. Realmente o silêncio é difícil nos dias de hoje, causa muito impacto físico e mental na saúde das pessoas. Em relação à parte física, a gente pode pensar na parte auditiva mesmo, de perda auditiva, de zumbido, de problemas relacionados à sensação de ouvido cheio. Na parte física mesmo, do corpo, de uma maneira geral, né? A gente sabe que quanto maior o barulho, pode causar problemas como aumento da pressão arterial, depressão, ansiedade, a pessoa pode ficar com sintomas como tremores, sudorese. Então, o barulho, quando muito alto, ele realmente pode causar não só a perda auditiva, a gente não pode pensar só localizado no ouvido, mas no organismo de uma maneira geral também. Essa exposição constante ao excesso de barulho, ele pode também gerar problemas a longo prazo. E você até falou sobre zumbido, tinnitus, que é algo que pode acontecer a qualquer momento, mas vem exatamente dessa exposição constante. Tanto a perda auditiva como o zumbido, que são problemas auditivos causados pela exposição contínua ao ruído, eles vêm a longo prazo, né? A pessoa se expõe, a gente sabe que o nível de conforto, vamos dizer assim, da audição, que a gente, dos níveis de decibéis que a gente pode ouvir, aproximadamente 30 a 50 decibéis no dia. Se a pessoa se expõe a longo prazo a um ruído maior, a tendência é que o nosso ouvido vá sofrendo por conta disso, vai causando uma lesão na via auditiva mesmo, e com isso, a longo prazo, a pessoa vai tendo a perda auditiva e o zumbido pode vir como consequência também. Mas é como eu estou falando, é a longo prazo, né? Pessoas, por exemplo, que trabalham com barulho, a gente sabe que a exposição precisa ser de 5 anos ou 8 anos. Então, não é aquele ruído agudo que vai causar um problema, a não ser que seja um ruído muito intenso. Por exemplo, 130 decibéis, que aí é muito mais alto, né? Só para você ter uma ideia, o barulho de um liquidificador, por exemplo, é 75, 80 decibéis, um aspirador de pó, 80 e poucos. Então, não é qualquer barulho que vai causar esse quadro mais agudo. Realmente tem que ser uma exposição contínua e de um nível sonoro mais elevado. Já que você falou sobre trabalhadores, existem aquelas categorias que fatalmente vão estar mais expostas ao barulho. É exatamente esse tipo de trabalhador que precisa de um cuidado especial. Vamos elencar aqui para a gente quais são eles? Sim, trabalhadores que se expõem ao ruído, principalmente aqueles ruídos mais intensos e contínuos, como a gente está falando, tem que ter uma exposição a longo prazo, né? Então, trabalhador de construção civil é muito comum, a gente encontra no consultório pessoas que fazem a parte de medicina do trabalho, veem isso com frequência. Telemarketing, operadores de telemarketing, porque ficam mais de 8 horas com aquele telefone e realmente é um ruído constante. Costureiras, por conta do barulho, né? Em geral, essas indústrias que tem muito maquinário, se não tiver uma proteção adequada, um abafador, ou se os trabalhadores não usarem os protetores, né? Os EPIs, que a gente chama de forma adequada, podem se expor.
Agora tem também, assim, alguns tipos de profissões que não são diretamente relacionadas com o ruído, mas que podem causar também a perda auditiva. Por exemplo, motoristas de ônibus, por conta do ruído da rua, né, das estradas. Músicos, porque de certa forma estão ali, né, lidando diretamente com o ruído. Hoje em dia a gente tem a questão recreativa, que não é ocupacional, mas a gente tem visto muita exposição, principalmente de jovens, adolescentes, com o fone de ouvido, né? Passam o dia escutando música, jogando, assistindo aula, às vezes na academia. Então, essa exposição a longo prazo, como eu estou falando, sempre tem que ser uma exposição contínua, de muito, muito tempo e um volume alto. Às vezes a gente escuta o que a pessoa está ouvindo no fone de ouvido, né? Então, tudo isso ao longo do tempo vai causando um desgaste no sistema auditivo e vai lesionando as células, né, da orelha interna. Então, como consequência, a pessoa deixa de ter audição, né, vai tendo a perda auditiva e pode ter todas essas outras consequências que a gente está falando. Feirantes e professores, né, que estão ali acostumados à barulheira, né, a voz das crianças, a voz das pessoas, também são categorias que podem sofrer esse tipo de perda? Sim, se a exposição for muito intensa, sim, né? Na medicina ocupacional, a gente fala em 85 decibéis, que seria o limite de exposição tolerável, vamos dizer assim, para 8 horas de trabalho. Então, se a pessoa tem essa exposição com esse nível, numa feira aberta, apesar de ser aberta, mas eu acredito que o ruído deve ser bem intenso. E professor, a gente acredita que não tem esse barulho por um tempo tão grande. Mas dependendo da exposição, se forem realmente crianças muito barulhentas ao longo de muito tempo, pode sim ter o início de um problema. Você falou sobre fones de ouvido, né? A gente teve aí o fator pandemia atravessando toda essa geração e a gente sabe que não tem mais como a gente se livrar desse tipo de tecnologia. Quais seriam, né? Qual a forma mais adequada de fazer uso dos fones de ouvido? Primeiro, evitar aqueles fones intracanal, os pequenininhos. É o mais comum hoje em dia. É o mais comum, mas é o mais danoso, porque além de ter o som, ele tem o impacto mecânico que a gente fala, da onda sonora batendo diretamente na membrana do tímpano. Então, quanto mais perto do ouvido, pior. Então, melhor aqueles abafadores. E hoje em dia tem esses fones externos que eles cortam o ruído externo, né? Eles são programados para ouvir apenas o som que está lá no ouvido mesmo. Então, eles têm essa questão de barrar o isolamento, exatamente, do ruído externo seria uma opção melhor para quem precisa usar realmente. E o que fazer, né? Já que estamos diante desse universo cada vez mais barulhento, onde é que a gente pode buscar o silêncio e quais seriam as dicas, né, para esses trabalhadores, para essas pessoas que estão constantemente expostas aos ruídos e que precisam se proteger para, pelo menos, evitar ou então prolongar, né, o aparecimento, de repente, de uma perda auditiva? Para quem é trabalhador é mais difícil porque é uma necessidade, né? Enfim, a pessoa precisa trabalhar e precisa tentar se proteger. Então, a primeira coisa que a gente fala é em relação ao ambiente, né? Ver se esse ambiente de trabalho tem estruturas coletivas de proteção. Então, se é um setor de telemarketing, por exemplo, tem que ter aquelas caixinhas de ovos na parede. Se for um maquinário, tem que ter o enclausuramento das máquinas. Então, são medidas de proteção coletiva que se utilizam para tentar amenizar esse ruído. Primeira coisa, se não tiver como fazer essa proteção coletiva, a gente indica proteção individual, que são os EPIs, aqueles plugzinhos que se usa, ou abafador mesmo, para tentar evitar a exposição da pessoa, né? Terceira coisa, se você trabalha com ruído, fora daquele trabalho, que você se exponha o mínimo possível. Então não adianta você estar num trabalho com abafador, com tudo certinho, mas chega em casa, coloca o fone de ouvido, liga a televisão, na hora de dormir aquele barulho dentro de casa. Então tentar não associar o trabalho com essa questão do ruído recreativo, né? Se você não trabalha com ruído, mas tem essa outra exposição recreativa, que tente diminuir, né? Eu sei que é difícil a gente falar para os jovens hoje em dia não usarem fone. Como você mesma falou, foi uma coisa que com essa pandemia meio que ficou normal, as pessoas usarem fone para assistir aula, reunião, música, enfim. Mas tentar meio que desensibilizar essa juventude para esse uso tão frequente de fones de ouvido, porque isso é sempre a gente pensando lá na frente. A longo prazo, a gente vai apresentar pessoas mais jovens com perdas auditivas em decorrência disso, né? E acho que, por fim, assim, depois de um dia barulhento, na rua, no trânsito, trabalho,
tentar chegar em casa e se acalmar, né? Evitar a televisão ligada, evitar muito barulho. Tem pessoas que chegam em casa, na sala já liga a TV, vai para o quarto, liga a TV, liga o rádio, aí vai para a cozinha, liga o liquidificador, enfim, fica aquele barulho dentro de casa. Então, se puder evitar, chegar em casa, um ambiente mais tranquilo, na hora de dormir, evitar a televisão ligada, evitar esses sons mais intensos. Tem gente que dorme com fone de ouvido. Então, seria uma forma de tentar proteger a audição, proteger essa questão desses outros sintomas e tentar se tranquilizar, né? A questão do silêncio, como você está falando, tentar ter algum momento de silêncio, né, durante o dia. Doutora Liliane, será que de fato a gente acabou se desacostumando ao silêncio, né? Que o normal mesmo é essa poluição sonora? É isso que você tem visto aí no seu consultório, no dia a dia? Infelizmente, eu acho que sim. Eu acho que as pessoas desacostumaram com o silêncio, né? Com a quietude, com o tédio, né? É difícil encontrar alguém que fique parado sem fazer nada e consiga ficar tranquilo, né? Lógico que existem as pessoas que meditam, que têm esse momento de reflexão, um momento mais de interiorização, mas no geral, principalmente em relação à juventude, a gente tem visto muito essa falta do silêncio, né? Isso traz transtornos mentais, né? De ansiedade, de angústia, depressão. Então, acho que tem que ser uma coisa revista, realmente. A gente está perdendo o silêncio por uma questão mesmo social, né? De tudo hoje em dia ser com muita música, muito som. Mas eu acho que a gente tem que ter esse momento de silêncio, sim. A gente não pode perder isso. A gente tem que tentar resgatar momentos de tranquilidade, de silêncio, para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental também. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Agora você acompanha uma entrevista com a musicoterapeuta Marília Prado. Em 1952, o compositor John Cage apresentou uma peça de vanguarda. Ele entrou no palco, ligou um cronômetro e ficou na frente do piano durante exatos 4 minutos e 33 segundos. O que o compositor queria com isso, hein? Quem vai falar, quem vai responder essa pergunta é Marília Prado, ela que é musicoterapeuta, é estudante de fonoaudiologia, está em São Paulo e está também aqui no nosso Vida Saudável. Bem-vinda, Marília. Prazer estar aqui de novo conversando com vocês. Enfim, o que é que ele queria dizer com esse silêncio? É muito interessante. Quando o John Cage faz isso, ele faz uma provocação muito grande. O primeiro convite ao silêncio é trazer também o público para o palco. Então, os sons que estarão em evidência não são mais os sons que o músico produz, e sim qual o som que aquela plateia faz, qual a disponibilidade eles têm realmente de ouvir, o que esse silêncio provoca. Essa primeira provocação que ele faz a gente é o convite a ouvir, a um ouvir verdadeiro, e não só ouvir o que o músico produz, mas também ouvir a si mesmo. Quais são os meus barulhos, os meus sons, o que eu estou querendo dizer. Então, é uma provocação muito grande e um susto para a plateia, né? Você, como musicoterapeuta, qual seria a importância do silêncio? A música, ela é composta de som e silêncio. Às vezes a gente esquece disso, né? A pausa, ela tem uma representação musical tão grande quanto o som. Então, na nossa vida, na música, esse som também, esse silêncio é um convite, é provocativo. Na musicoterapia, o silêncio é muito importante, por exemplo. Por quê? Porque quando o terapeuta silencia, quando o músico silencia, ele começa a ouvir. Então, o silêncio, para mim, o grande significado dele é estar disposto a ouvir. E quando eu estou disposto a silenciar, eu me escuto também e escuto o outro. E não é simplesmente passar sons por mim, mas é entender e interpretar. Então, o silêncio, eu tinha um professor que ele chamava o silêncio de prenhe, que é o silêncio grávido. Por quê? O silêncio é a possibilidade de 1000 coisas que daí vão surgir. Então, por isso muita gente tem medo do silêncio, porque dele pode surgir qualquer coisa, né? No começo, o mundo era o silêncio.
Depois foi feito o primeiro som, a primeira explosão, de onde tudo começou, né? O começo era o silêncio, depois foi o verbo, né? Foi a ação. Então, o silêncio, ele contém todas as possibilidades do mundo, todas as coisas. Então, por isso que às vezes a gente foge dele um pouco. Atualmente, na nossa sociedade, é muito difícil o silêncio. A gente se acostumou com uma paisagem sonora muito ruidosa. Em todos os lugares, a gente não, às vezes até no elevador tem música, no mercado tem música, e acaba não sendo música assim, só ruído. São sons dispersos num lugar fugindo do silêncio, o medo desse silêncio, desse constrangimento que ele pode causar por poder levar a gente por qualquer lugar. Né? Mas o silêncio, ele também propicia questões ali relacionadas à criatividade. Beethoven, né, quando compôs a Nona Sinfonia, ele já estava surdo. Talvez ele só pudesse compor essa música, essa grande obra, justamente por esse silêncio externo. Quando tem o silêncio externo, eu consigo me ouvir melhor. Então, desse momento, eu consigo ter um contato tão grande com a minha mente, com a minha expressão, que dali surgem grandes coisas. Eu acho que seria muito difícil uma composição como essa, talvez dentro desse caos. Por isso que a nossa música moderna, ela é caótica também, porque ela representa muito do que a gente é, né? Do que nós como sociedade somos, né? E então, eu acho que para todo mundo também que deseja criar, que deseja ter um momento de criação, de expressão, ela primeiro precisa se recolher, se silenciar, para daí conseguir construir alguma coisa. Claro que no meio da agitação a gente também consegue, mas quando a gente entra num momento de escuta profundo, é diferente. Você utiliza muito o silêncio nas suas práticas, né? Tanto para pensar uma aula, pensar uma terapia junto a um paciente, quanto durante as sessões que você tem com eles? Assim, o silêncio, principalmente do terapeuta, é essencial. Porque às vezes a gente é muito ansioso, a gente busca a todo momento a expressão, independente com que seja o público, idoso, criança. Por trabalhar com som, às vezes a gente acha que tem que estar fazendo barulho a todo tempo, né? Falando a todo tempo, tocando a todo tempo. Mas o silêncio é o que proporciona que meu paciente tenha espaço para falar, que ele tem espaço para mostrar a música dele, o som que está dentro dele. Aquele som que a gente vem buscando na terapia, né? Aquela expressão. Então, eu aprendi e venho aprendendo, né, com o tempo, com a experiência também, quanto é importante me calar, me retirar para ouvir, para dar espaço. E quando isso acontece, catarse, coisas maravilhosas acontecem. É um processo também da gente conseguir silenciar, tanto silenciar a nossa boca como a nossa mente, né? Que são dois tipos de silêncio diferentes, sendo o segundo mais difícil de alcançar. E essa prática de escutar e de aceitar é um caminho muito muito rico de se percorrer, e o silêncio, para mim, ele tem essa outra chave que vem junto, que é o escutar e acolher. Então, no caminho de evolução espiritual também, no caminho da terapia, escutar e escutar a si mesmo é uma grande revolução pessoal e importante que a gente deve fazer, porque muitas vezes a gente só reproduz o que é esperado da gente, a gente só reproduz o que nos é cobrado, o que nos é imputado e esquece de ouvir aquela voz que nós temos internamente, que nos guia, que nos pode guiar para um caminho de mais felicidade. Então, o autoconhecimento, silenciar e se ouvir é um caminho que todos nós devemos trilhar, apesar das dificuldades que ele tem aí nesses entremeios. Como você faz para cultivar essa pausa, que é tão importante? Eu tinha até uma mania, assim, em relação assim, às paisagens sonoras, né? E todo lugar que eu ia, eu gravava 1 minuto do som do ambiente, assim, para escutar esse lugar. Então, era quando eu me silenciava, escutava o lugar. Às vezes ia à praia, gravava. Ia a uma praça de alimentação, gravava. E depois eu ficava refletindo sobre esses espaços, sobre esses sons que nos rodeiam. E disso, às vezes, me saem composições, saem ideias de trabalho. Então, eu acho que
é uma prática interessante a gente perceber, a partir do nosso silêncio, os sons que nos rodeiam, a qualidade desses sons e o que eles refletem na nossa vida. Às vezes a gente preocupa muito com o visual de uma casa, de um ambiente, e se esquece também desse ambiente sonoro que nos rodeia, que também impacta diretamente na nossa saúde. Marília, eu queria muito agradecer sua participação aqui conosco. Queria também que você deixasse aí o perfil do seu Instagram, já que você está longe aqui da gente, o pessoal que está em casa assistindo essa entrevista, quiser entrar em contato com você, como é que faz? Pode me procurar pelo Instagram, @musicoterapia natal. Pode entrar em contato comigo, que eu puder ajudar ou indicar algum colega que esteja mais próximo no momento, a gente faz online, a gente se conversa. O Vida Saudável não terminou ainda não, viu? Fica por aqui que depois do intervalo tem mais. Nesse último bloco, então, você acompanha uma entrevista com a querida Geice Araújo, ela que é neurocientista e é também instrutora de Mindfulness. Em um mundo cada vez mais caótico e barulhento, o silêncio tem sido um item raro. Mas se a gente não consegue encontrar esse recurso natural no ambiente, essa busca deve se voltar para dentro da gente. Infelizmente, para algumas pessoas, essa busca realmente é um desafio, a quietude interna. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui agora com Geice Araújo, ela que é neurocientista, instrutora de Mindfulness e vai explicar para a gente por que o silêncio é tão importante. O silêncio ele é importante exatamente para deixar a gente num estado de mais equilíbrio. Em uma vida que está super acelerada, em ambientes cheios de informação, a gente precisa de espaços para que a gente consiga observar o que está acontecendo dentro da gente. Porém, exatamente pelo contexto que a gente está vivendo, a gente tem muita dificuldade de silenciar para observar emoções, para observar sensações do nosso corpo e também para se dar conta de que tipo de pensamento está acontecendo nessa cabeça que não para de pensar. Bom, mas como encontrar, né, essa quietude? Ou melhor, onde a gente pode buscá-la? Como tudo, né, nós somos seres de hábitos. Então, enquanto seres de hábitos, hábito é aquilo que a gente faz repetidamente, de forma consistente. A gente precisa estabelecer uma determinada rotina ou ter recursos dentro da nossa rotina que nos ajude a estar nesse estado de mais quietude, de mais silêncio. Uma das formas da gente fazer isso é a prática de meditação. A prática de meditação, ao contrário do que muita gente pensa, que a gente precisa necessariamente esvaziar a cabeça, e aí já entra, né, a importância da gente desmistificar essa ideia de que não necessariamente a gente vai esvaziar a nossa mente, mas a gente vai silenciar diante desses pensamentos que estão acontecendo a todo momento. É como se a gente estivesse numa sala de aula, essa sala de aula está cheia de alunos, mas os alunos estão em silêncio. Ela não está vazia, ela está em silêncio. De repente alguém fala ou alguém mexe na cadeira e faz um barulho. Então a gente se dá conta que não existe esse vazio. Existem pessoas nessa sala. Da mesma forma, da nossa mente, ela não está vazia, mas a gente pode silenciar principalmente os nossos julgamentos e as nossas críticas em relação a nós mesmos e ao que a gente está vivendo. E a meditação ajuda nesse processo de silenciar o julgamento diante daquilo que se vive. Dá para acalmar, né, essas vozes internas que ficam dentro da nossa cabeça, porque a gente busca esse silêncio, faz silêncio, mas parece um circo dentro da cabeça, muitas vozes, uma feira, né? A gente não entende nada. Dá para também silenciar essas vozes? Dá para a gente mudar a nossa relação com essas vozes e tentar diminuir um pouco a frequência com que isso acontece. Levando em conta, é claro, que a gente está falando, né, de uma pessoa que ela não é diagnosticada necessariamente com algum tipo de transtorno que leve a a ouvir vozes, como, por exemplo, a esquizofrenia. Então, levando em conta que a pessoa é uma pessoa saudável, mas que está inserida nesse mundo que é um mundo caótico, a gente consegue, através da prática de presença, da prática de meditação, diminuir um pouco esses ruídos e encontrar esse espaço dentro da gente. A grande questão, Luiz, é que muitas vezes, dependendo de como a gente se relaciona com esse silêncio,
Esse silêncio ele pode ser super acolhedor ou ele pode ser ensurdecedor. Depende do que ele traz e de como a gente se relaciona com isso. Com a prática de meditação, a gente passa a encontrar um pouco mais de conforto, apesar do desconforto. Encontrar um pouco mais de espaço, apesar dessa mente poder estar cheia de pensamentos. Porque a gente passa a entender que não necessariamente eu preciso me engajar, entrar na história desses pensamentos o tempo todo. Eu posso observar. E a respiração é uma ótima ferramenta para que a gente consiga reduzir essa reatividade e permanecer presente no momento presente, silenciar um pouco esses julgamentos que acontecem o tempo todo. Quer dizer então que o silêncio ele também pode incomodar algumas pessoas, de repente não se dão bem com o silêncio e daí por serem tão barulhentos? Exatamente. Né? Se a gente parar para pensar, quando a gente está em um estado de muita ansiedade, a tendência é que a gente busque informações, estímulos, que a gente comece a fazer muito barulho. Por quê? Porque quando a gente se depara com um determinado silêncio e a gente está num estado muito ansioso, aquilo ali é extremamente desconfortável. Ataca a ansiedade. Ataca a ansiedade. E a gente se dá conta de vários pensamentos sobre o futuro, que me conta sobre coisas que eu tenho que fazer. Imagino cenários que são extremamente negativos, que algo ruim vai acontecer e o corpo começa a responder. O coração dispara, a mão começa com suor, né? E a gente entra nesse estado de tremenda ansiedade. E o silêncio passa a ser aversivo. Por isso que é importante a gente inserindo na nossa rotina pequenos momentos de silêncio, que eu costumo também falar sobre momentos de checagem, que é quando a gente se permite parar por um minuto que seja e experimentar como é que é estar aqui. E observar esse barulho que está aqui na nossa cabeça o tempo todo e ver como que a gente está reagindo a esse barulho e se permitindo experienciar o silêncio. Uma outra forma que a gente pode também inserir na nossa rotina, uma outra ferramenta, é a escrita, né? Então, a escrita terapêutica ou journaling, que é basicamente nos primeiros minutos da manhã, geralmente a gente faz pela manhã, assim como a prática de meditação eu sempre recomendo fazer pela manhã, porque você está mais calmo, não está com a cabeça tão cheia, né? Não viveu as coisas do dia, então fica mais fácil a gente se concentrar. Para a escrita, basicamente a gente colocar no papel aquilo que a gente está sentindo, ou até mesmo aquilo que a gente está pensando. Quando a gente faz isso, quando a gente tira da cabeça e coloca no papel, isso serve tanto para sentimentos, quanto para pensamentos, quanto até para planejamento de rotina. A gente, de certa forma, esvazia um espaço mental e faz com que a gente fique menos ansioso, menos ansiosa diante daquilo que está acontecendo nesse momento na cabeça ou que vai acontecer na minha rotina. Vamos falar dos benefícios imediatos, né? Que esse silêncio, essa quietude, a prática da meditação e do mindfulness, eles podem trazer para a gente? A prática de mindfulness ou prática de meditação imediatamente vai fazer com que a gente se coloque num estado de presença. Quando a gente se coloca nesse estado de presença, a gente sai dessa necessidade de estar lá no futuro planejando coisas ou estar lá no passado pensando no que poderia ter sido feito e não foi feito. Isso geralmente traz muita culpa, traz muita tristeza, então a gente volta para o momento presente. Como é que a gente pode fazer isso? Simples, você não precisa de nada demais, precisa de, primeiro, disponibilidade, querer fazer isso, né? Nem que seja por um minuto. Direcionar o foco da atenção para algum lugar, geralmente a respiração, geralmente o corpo, e experimentar estar ali em silêncio por 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. E aí vai percebendo como que o seu corpo vai reagindo, né? Então, imediatamente, a nossa mente ela tende a entrar nesse estado de mais equilíbrio. A gente inicialmente pode perceber muitos pensamentos e muito barulho, mas à medida que a gente vai entrando na prática, a gente percebe também que a mente ela vai se adaptando e a gente vai conseguindo experimentar o silêncio. E o silêncio, ao invés de ser ensurdecedor, ele pode passar a ser acolhedor. Topa, então, fazer com a gente aqui uma prática para a gente mostrar para o telespectador que é fácil, dá para fazer em casa e dá para conseguir encontrar esse silêncio. Bora fazer. Então, para a gente fazer uma prática de mindfulness, de presença e experimentar esse silêncio, eu convido você que está em casa a adquirir uma postura confortável. Você não precisa definitivamente sentar com as pernas cruzadas. Você pode aí, do jeito que você está, sentar de modo que seu corpo fique em uma postura mais confortável.
Se você quiser, você pode fechar os olhos. Se não quiser, você pode olhar para a ponta do seu nariz ou num ponto à sua frente, de modo que você diminua um pouco a quantidade de informação que está entrando aqui na tua retina. Então, se for possível fechar os olhos, feche um pouco os olhos para que você experimente melhor como está o seu corpo aqui e agora. Vai se dando conta dos sons, do ambiente no qual você está. Vai tomando consciência do ar que toca a sua pele, como está a temperatura desse espaço. E vai percebendo como você respira nesse momento. Como está a sua respiração. Se ela está rápida, se ela está lenta. E veja se é possível, durante as próximas respirações, você expandir a sua barriga, seu abdômen ao inspirar. E relaxar, soltando a sua barriga, soltando os seus ombros, seus braços ao expirar. Talvez a sua mente te conte histórias sobre o que você tem que fazer daqui a pouco. E ao se dar conta disso, veja se é possível, com gentileza, retornar a sua atenção até essa respiração, até esse movimento de expansão e de relaxamento a cada ciclo respiratório. Vai se dando conta de todo o seu corpo, respirando aqui agora, seus pés, suas pernas, dando conta do seu tronco, da sua face, do seu rosto, percebendo como é estar presente aqui e agora. E aos poucos, devagar, vai abrindo os olhos, vai se percebendo nesse novo momento, nessa nova respiração, mexendo o seu corpo, dando conta de como está a sua mente após essa breve prática. Bom, gente, o Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Desde já, obrigada pela companhia. Não esquece de nos acompanhar lá nas redes sociais, @VidaSaudávelTVAL. E se tiver críticas, dúvidas ou sugestões, manda também lá no meu perfil pessoal, que é o @VemCaLuísa, tá bom? Próxima semana tem mais Vida Saudável para você aqui na telinha da TV Assembleia. Até lá!